Olá, meus 900 mais, que prazer estar aqui com vocês. Como vocês estão? Eu estou aqui para falar com você, aluno de escola pública que é negligenciado durante todo o ano, que não vê redação como disciplina na base, que escreveu 2 ou 3 redações até agora. É com você que eu quero falar. Aquele aluno que não tem redação ou que, quando tem redação, não tem o feedback. O aluno de escola pública destinado a ele, o nosso canal. Quem sou eu? Lívia Soares, especialista em redação do Enem, que trago toda semana, na terça e na quinta, conteúdos voltados para a redação, para potencializar a sua nota e fazer como esses, ó, vários alunos meus que tiraram acima de 900 e impactaram diretamente na sua entrada na universidade dos seus sonhos. E para hoje eu trouxe algo muito importante para você, aluno de escola pública, e você, aluno que vai fazer o Enem. O erro que deixa você sem argumento na hora de escrever. Então, na hora de escrever, você está tendo argumento ou você está sendo aquele aluno que está botando a mão na cabeça sem saber para onde vai? Eu vou explicar de maneira minuciosa para você hoje exatamente que não ter argumento não é não ter talento, que é um hábito que você vai mudar, porque você precisa mudar esse hábito de não ter argumentos. Mas como é que eu mudo, professor? Eu preciso de ler vários livros, eu preciso de várias citações, de memorizar vários teóricos? Não, calma. Eu tenho uma solução muito prática para fazer com que você traga a argumentação fortalecida para a sua redação. Nada de ficar no achismo, porque o achismo ele não dá nota. Reconhece essa cena, eu vou dizer 3 cenas que eu tenho certeza que você, aluno de escola pública, conseguiu rememorar, revigorar na mente. Primeiro, você não tem nenhuma opinião na sua cabeça a respeito do tema. E se vier um tema e eu não e der branco e eu não conseguir defender, o que é que eu faço, professora? E se eu escrever uma frase e eu apagar, aí depois eu vou, escrevo outra, apago de novo. Quem nunca escreveu uma frase, apagou, escreveu melhor, depois voltou, escreveu a antiga frase, o texto fica curto e raso. Se você é acostumado a fazer poucas linhas, no universo das 30 linhas, que são as 30 linhas necessárias para fortalecer um texto e para tirar acima de 900, se você é acostumado a escrever menos, por quê? Porque o que você diz a mais acaba se enrolando e você quer finalizar de maneira curta para não errar, você está exatamente travando e exatamente fazendo com que a sua escrita não chegue aos 900 mais. Opinião todo mundo tem, o tema do Enem é um tema social. Vou trazer para vocês algumas informações importantes. O tema do Enem já falou de violência contra a mulher. Você já com certeza ouviu falar a respeito disso. O tema do Enem ele também trouxe trabalho de cuidado realizado pela mulher. Você sabe que a mulher trabalha quase que o dobro que o homem em afazeres domésticos. Também trouxe a mulher na ciência, a importância da mulher na ciência. Isso tudo você com certeza já ouviu falar. Mas voltando para outros temas, o Enem também trouxe a questão do estigma relacionado à saúde mental. Ele também trouxe a saúde mental do trabalhador. Ele trouxe o idoso, o trabalhador rural, a criança. Então, todos esses temas são temas que já foram temas do Enem regular, do Enem PPL e do Enem segunda aplicação. Então, não vai aparecer um tema que você nunca viu. A real é a seguinte: você não vai ficar sem argumento porque você pensa pouco. Você vai ficar sem argumento se você pular etapas. Já ouviu falar que o Enem é um quebra-cabeça, que a redação do Enem é um quebra-cabeça? A redação do Enem, ela é de encaixes. Eu tenho 12 peças, ou seja, 12 partes para encaixar.
Caso eu não forneça ao Enem, não forneça ao INEP uma dessas partes, eu vou ser penalizado. É assim que a gente vai fazer sempre quando pensar em redação. A gente pensa em 12 partes. Dessas 12 partes, quando essas 12 partes são entregues, o que é que acontece? O aluno fica acima de 900. Escrever sem pensar antes é como correr sem amarrar o tênis, né, minha gente? Dá para começar, mas rapidamente você tropeça. Essa analogia é maravilhosa, porque a gente até anda sem amarrar o tênis, para não perder aquele tempo, mas a gente não vai longe. É a mesma coisa, se você não parar para pensar no que você vai escrever, você não vai chegar longe. O primeiro erro é começar a escrever sem ter decidido o que vai defender. Eu estou num texto dissertativo, argumentativo, onde a defesa é o principal de tudo, onde a defesa da minha opinião gira em torno de todo o tema. E como é que eu, com tanta importância nessa defesa de opinião, vou começar o meu texto sem saber o que vou defender? O que a maioria faz, e eu posso dizer porque eu estou em sala e tenho 25 anos de experiência com os alunos da rede pública. Ele lê o tema e já sai escrevendo. Você é um desses? Deixa aqui no comentário que eu vou ter um prazer de responder. Ler o seu comentário, responder a sua dúvida e, principalmente, trazer você para a realidade 900 mais. Confia que a ideia vai aparecendo. Você é daquele que diz: ah, eu vou fazer, eu vou. Na hora eu estou escrevendo, a ideia vai surgindo. Eu não vou perder tempo planejando. No meio do texto, descobre que não tem para onde ir, o seu GPS falhou. No meio do texto, ele vai dizer: epa, você não se planejou, consequentemente, você não vai ter uma nota 900 mais. Texto 900 mais, minha gente, é texto planejado nos mínimos detalhes. Antes de encaixar aquela peça do quebra-cabeça, que tem 12 peças, eu olho, aí eu observo, esse formato não está condizente com aquela parte, então eu não vou colocar essa peça ali. É exatamente isso que você, aluno do Enem, aluno de redação, aluno da escola pública, tão negligenciado, vai fazer, vai analisar antes de escrever. O que você tem que fazer para destravar total? Primeira coisa, decidir a sua tese em uma frase. E o que é tese, minha gente? Tese são os culpados, os argumentos que vão culpabilizar o governo, a mídia, a ONG, a sociedade, a escola. Em quem eu vou colocar a culpa? Para quem eu vou atribuir a culpa? Ah, eu acho que a culpa sempre é do governo. Ok, tese 1 concluída com sucesso. Mas e a tese 2? Porque eu tenho que ter duas teses. Ah, eu acho que a mídia não faz o seu papel de divulgadora do problema. Muito bem, completei isso tudo dentro de uma única frase. Liste os dois motivos, que é exatamente isso, que vai sustentá-la. Ah, eu acho que a mídia deveria fazer mais propagandas, deveria, porque aí eu vou explicando o porquê dessa falta de engajamento da mídia faz com que o aluno não consiga transpor aquele problema, que a sociedade, de maneira geral, não consiga transpor aquele problema. Aí, sim, depois tudo isso feito, depois de escolhidas as duas teses, depois de colocar o porquê o governo não faz, o porquê que a mídia não faz, você vai ter um mapa na sua mão. Quando você tem um mapa na sua mão, minha gente, o branco desaparece. Por que o branco ele aparece? Porque o seu cérebro, ele trava não por falta de ideias, ele trava porque ele tem uma sobrecarga de ideias. Então, é tudo aqui, ó, embaralhado. Aí faz com que a gente tenha o branco. Mas quando, a partir do momento que você coloca no caderno lá, na folha de redação, tudo que você tem na cabeça, o branco começa a desaparecer. Tudo, quando você pensa tudo ao mesmo tempo, você pensa o que dizer, como, escreve tudo junto, o cérebro faz o quê? Ele pifa. Ele faz o quê? Ele diz: epa, eu não gosto de trabalhar, vá devagar. Então, a pressão do tempo, a gente faz o quê? Com o relógio correndo, você não para planejar e o seu
texto fica raso, fica um texto mal feito, que a gente corretor, eu já corrigi 6 anos para o governo, inclusive para o Sebrasp. A gente corretor já percebe logo na introdução que o texto está perdido, que o texto não vai chegar aos 900 mais, que aquele aluno não vai conseguir ultrapassar as barreiras que são colocadas no texto dissertativo e argumentativo. Repertório guardado. Você sabe várias coisas, mas não puxa a informação por conta da hora. Então, é exatamente pelo fato de ter tanta informação na nossa cabeça que a gente vem e vê que o branco ele se favorece disso, porque você fica nervoso, o nosso cérebro ele pifa e você não consegue escrever nada no papel. Então, a dica, anote aí que a aula dada é aula anotada. Você, a primeira coisa que você vai fazer para destravar esse branco é trazer o que você sabe a respeito daquele problema. Quais são os culpados, as teses, em quem você vai colocar a culpa? Isso é muito importante. A virada de chave. Primeiro você pensa, depois você escreve. Isso até parece bobo, né, minha gente? Mas não é não. Quando a gente traz primeiro você pensa, é porque eu quero que você pense a redação como um todo, a redação como um quebra-cabeça, onde você vai exatamente montar as peças. Depois pensar, organizar, estruturar os culpados dentro da sua cabeça, você vai buscando as peças, que nada mais é do que escrever. Separe as duas tarefas, o pensar e o escrever. Gaste 3 minutos montando um argumento na sua cabeça ou escrevendo no rascunho. E o texto vai sair sozinho, porque depois que a gente dá o primeiro passo, o texto sai, ele flui. Defina sua tese 1 em frase. Primeiro passo de 4 passos. Defina sua tese em uma frase. Essa frase curta e direta. Na cabeça. Eu defendo que... Aí você coloca, por que eu defendo isso? Então, vamos dizer, eu defendo a erradicação dos jogos de azar. Por quê? Porque ele traz prejuízo econômico para o nosso Brasil, nosso país. Ele também traz doenças mentais relacionadas, inclusive, ao suicídio. Então, é por isso que eu defendo a erradicação, a escassez dos jogos de azar. Se não couber em uma frase, a sua ideia está confusa. Se você pega essa frase aí e coloca, eu defendo que, e depois eu coloco o porquê, e você não consegue trazer o porquê, é porque a sua frase está confusa. Essa frase ela é uma bússola para todo o seu texto. Todo o seu texto vai se nortear a partir do momento que você completar essa frase. Mas completar mentalmente, não é para escrever o eu defendo, porque a palavrinha eu não pode entrar na redação do Enem. Liste 2 motivos antes de escrever. Quais são os motivos? Primeira coisa, pergunte por quê. Por que é que a tese 1 e a tese 2 foram escolhidas por mim? Por que é que eu vou culpar o governo e por que é que eu vou culpar a sociedade? Sempre pergunte o porquê. Eu vou culpar o governo porque ele está fazendo, mas ele está fazendo o mínimo. Ele não está fazendo o suficiente e eu vou provar com 2 exemplos. Vamos aos jogos de azar. Ele está fazendo o mínimo, que é a fiscalização, tendo em vista que em 2018 houve a regularização. Mas ele poderia fazer mais, poderia pagar para as mídias divulgarem o sofrimento que há por trás dos jogos de azar. O sofrimento familiar, o sofrimento individual, o aumento das doenças mentais, isso tudo ele poderia expor, como fizeram e fazem até hoje, no maço de cigarro, onde na parte de trás tem exatamente as fotos mostrando a questão do câncer do pulmão, câncer da laringe. Então, isso poderia ser feito o governo poderia fazer com relação aos jogos de azar. Motivos diferentes. Motivo pode ser lógico, um motivo pode ser social, um motivo pode ser pessoal, pode trazer exemplos. Inclusive, eu aconselho vocês colocarem exemplos nos seus desenvolvimentos, tanto no 1 como no 2, ou se você quiser diversificar a sua estratégia argumentativa, você pode colocar exemplos no 1 e pode colocar dados no desenvolvimento 2. Consequentemente, a sua estratégia argumentativa, a sua C3, vai ser top, porque mais do que nunca a C3 está muito chata quando fala da questão
de quê? Dos argumentos, que é esse assunto da aula de hoje. Com 2 motivos prontos, você nunca mais vai ficar sem ter o que dizer. Se você conseguir colocar 2 motivos para que aquilo aconteça, nunca mais você vai ficar sem ter o que fazer. De corpo, né? Dê primeiro. Primeiro você vai dar o quê? Os motivos. Depois você vai dar o quê? O corpo a cada motivo. Cada motivo vai ter o seu desenvolvimento. Lembre, cada desenvolvimento tem de 6 a 8 linhas. A gente não pode passar essa quantidade de linhas, porque senão não fecha em 30 linhas. O Enem sabe disso. Uma redação bem feita era para ter no mínimo 40 linhas, mas ele sabe disso e ele faz o quê? Ele exatamente coloca só 30 linhas para que o aluno já seja prejudicado, principalmente aquele aluno que tem a letra grande e que não foi lá correr atrás da caneta 05 para diminuir o espaçamento da letra. Outra coisa que a gente vai ver é que os dados, fato real, número real, verdadeiro, é uma prova realmente forte de argumentação, junto da exemplificação. Por que esse dado, por que eu peguei esse dado e não peguei esse outro? A outra coisa que traz, arremata de vez, é o efeito. O que é que muda? Qual a consequência disso? Qual é a consequência da gente erradicar os jogos de azar? A gente vai ter um ambiente mais equilibrado, mentalmente falando. Nós já iremos trabalhar a questão do não endividamento familiar. Então, as famílias estão se endividando, estão pegando o Bolsa Família, agora mais não que não pode, mas até certo tempo podia pegar o Bolsa Família, e ao invés de comprar a alimentação necessária para o seu dia a dia, estavam jogando nas bets. Então, esse é um dos temas muito quentes, que já foi tema do ensejo do ensino médio do ano passado, mas pode sim aparecer como tema do Enem, e será muito bem-vindo e necessário para ser trabalhado. Passo 4. Só agora você vai começar a escrever de verdade a sua introdução com a tese bem clara, botando os 2 culpados, o desenvolvimento com aquele esquema DEI, que a gente trabalha os dados, os exemplos e as explicações, e, por último, a conclusão, que não vai ter como não fazer uma conclusão bem feita. De onde é que vem os argumentos, minha gente? Os argumentos, eles vêm de vários fatores, de vários lugares, de leituras diárias, de conversa, de dados, da sua própria vida, desde que você não coloque o eu e desde que você não coloque um caso muito restrito à sua cidade. Ah, teve feminicídio, vou colocar um conhecido meu da minha cidade que matou a mulher. Não, o feminicídio tem que ser a nível nacional, não pode ser nada a nível local. Na prática, eu tenho aqui o uso excessivo do celular entre os jovens. Primeira coisa, a redação sem método é aquela redação sem futuro, literalmente sem futuro. Você, aluno de escola pública, já pensou em fazer uma redação sem futuro? Pois pronto, é a redação sem método. Se você quer ter futuro na sua redação, você vai estar exatamente com a gente na Maratona 900 mais, aquela maratona que vai trazer os 3 pilares da redação 900 mais, que vai trazer uma introdução hipnotizante. O corretor vai ler a sua introdução, não vai querer saber tirar os olhos do seu texto. E, por fim, a gente vai trazer na maratona, no terceiro dia de maratona, a gente vai trazer os repertórios super atuais, repertórios novos que vão servir para qualquer tema. E eu volto aqui dizendo, sem método a gente não trabalha, porque o método é que leva o aluno aos 900 mais. Sem método, o celular é ruim porque todo mundo usa muito e isso é ruim porque para as pessoas e tal. Minha gente, só aqui ele falou ruim 2 vezes. E ele falou, e ninguém entendeu, foi nada. Agora, com o método, primeira coisa que a gente tem que ver é a tese, são os culpados. O excesso de tela prejudica o sono dos jovens. Então, eu estou dizendo, estou trazendo a minha opinião. Os dados, telas à noite reduzem a melatonina. Então, ela está provando que tela à noite reduz a melatonina, que é o hormônio do sono. Efeitos, menos sono, pior memória e humor na escola. Então, o resultado, ele nada mais é do que você repetir sem travar. Você repetir a mesma estrutura. Derrubando 3 mitos. Primeiro mito, tenho medo de ser criativo do nada. Tenho que ser criativo do nada? Não, nada de criatividade. Redação não é dom, não é achismo, não é criatividade.
tira da mente de vocês. Eu preciso ser criativa, eu preciso fazer uma redação diferente a cada redação. Isso não dá certo. Quanto mais difícil a palavra, melhor. Não, não, não. É o básico bem feito. É o básico que não faz com que você perca ponto. Outra coisa, planejar perde pontos, jamais. Planejamento é necessário para orientar o corretor com relação a quem vem depois do quê. Então, primeira coisa, argumento bom é método, não inspiração e muito menos mágica. Clareza convence mais do que palavras bonitas. Você tem que ser claro, entregar as 12 partes. Nada de estar escrevendo bonito sem saber o significado. Ao contrário, 3 minutos planejados salvam 20 minutos desorganizados. Eu trouxe um presente para vocês, um checklist, onde vocês vão ver. Será que o meu texto tem isso? Primeiro, eu sei a minha tese em uma frase, então eu consigo falar a minha tese em uma frase, os culpados pelo problema em uma frase. Eu tenho 2 motivos diferentes para ela, então eu vou dizer, negligência governamental, mas eu tenho dados, tenho embasamento para falar dessa negligência governamental. Cada motivo tem um dado ou exemplo, sim, cada um tem o seu, não pode misturar. Sei qual a consequência de cada um, se você souber a consequência de cada um, muito bem, traz para a gente nos desenvolvimentos. Minha conclusão propõe uma saída, porque conclusão boa é a conclusão que propõe uma saída. Você não precisa de mais talento, você precisa de um plano, de um método, de uma metodologia, de um feedback que a escola pública negligencia tanto. Você precisa disso, você precisa de direcionamento, você precisa de uma pessoa que pegue na sua mão e leve você para o caminho certo. Você não precisa de diquinhas rasas, não. Você precisa de um acompanhamento. O acompanhamento, mais do que nunca, vai fazer toda a diferença para você chegar aos 900 mais. Não tem acompanhamento, anote aí, não chega aos 900 mais. Pense primeiro, liste 2 motivos, prove por meio de dados e exemplos, e o branco vai embora na hora. O branco só se instala quando a gente não tem metodologia, mas a partir do momento que a gente coloca no papel aquilo que eu falei para vocês, o branco vai embora. Na próxima aula, você verá como vencer a ansiedade. Quem nunca ficou ansioso? Como vencer a ansiedade, que tanto derruba a sua nota 900 mais. Então, não perca a nossa nova aula, e também não perca a oportunidade de ativar o sininho para fazer com que o canal notifique você de novos vídeos. Também não deixe de dar um joinha, e você simplesmente vai dizer o que? Aquele amiguinho, manda para aquele amiguinho, compartilha com aquele amiguinho, porque aquele amiguinho vai fazer o Enem pela última vez. Talvez seja essa informação que o seu amigo da escola pública está precisando. Professora, eu já estou na universidade, mas você tem um amiguinho da escola pública, direciona essa aula para ele, porque ele vai gostar em saber que muitas coisas é mito e que muitas coisas é crença limitante. Então, a gente vai juntos rumo a quê? Minha gente, ao 1000.